Fala pessoal, vamos falar um pouco de reforma tributária, beleza? Muita gente mandou mensagem querendo que eu falasse sobre o tema. Então vamos lá, trouxe até meu celular aqui, ó. Tem 5 pontos que eu quero falar para vocês e o último ponto eu vou falar só no YouTube, tá? Que é sobre o que eu acho que deveria ter sido feito ou que deve ser feito e a gente está um pouco longe disso. Primeiro ponto, a gente vive um manicômio tributário no Brasil, então por um certo aspecto a reforma tributária está sendo positiva. A gente está melhorando esse manicômio, está tirando um pouco dos loucos. Acho que isso foi dito até pelo Marcos Lisboa ou pela economista-chefe da Galápagos, eu não sei. Eu escutei isso na CNN e achei uma boa analogia. Aqui é uma grande confusão, é muito difícil entender os tributos no Brasil. A reforma está controlando um pouco isso, está fazendo um negócio um pouco mais simples. Beleza, positivo, parabéns. Segundo ponto, a reforma está trazendo muita exceção, tá? E isso mostra que o Brasil continua sendo um país de lobistas. Então, se você tem uma representação política, aí eu estou falando de agro, estou falando de igrejas, estou falando de diversos setores aí, automobilístico, diversos setores foram lá brigar, advogados, dentistas, profissionais liberais, toda essa galera vai ter regime especial, né? Por que regime especial? Porque os caras têm uma representação maior do que a média das pessoas. Isso é muito ruim, tá? Terceiro ponto, a mesma coisa do segundo ponto. A gente precisa, em alguns casos, ter esses regimes de exceção, porque a carga tributária no Brasil ela é muito, mas ela é muito grande. E há setores, por exemplo, o agro, que muita gente critica. Ah, vai ter regime especial para o agro? Vai. A questão é, como o Brasil cobra muito imposto, se a gente cobrar bonitinho em todos os setores, é muito provável que, por exemplo, o agro se torne pouco competitivo no mercado internacional, né? Ou seja, é péssimo, mas dado que a gente tem uma carga muito grande, às vezes as exceções são fundamentais para a gente não destruir a competitividade de alguns setores. Já destruímos diversos outros, tá? Então mostra que a gente deveria reduzir a carga tributária. Terceiro ponto, tá? Ou melhor, quarto ponto. Quarto ponto, já falei 3. Quarto, transição longa, galera. Isso aí é super complicado, beleza? Porque assim, isso aqui é Brasil. Isso aqui não é Europa, não. Isso aqui não é Estados Unidos, não. Vale lembrar, por exemplo, na lei das estatais, que foi aprovada no governo Temer, né? Todo mundo passou, beleza, agora saneamos as estatais e não sei o quê, né? Entrou o Bolsonaro, seguiu a lei das estatais lá, bonitinho, indicando pessoas. Fizemos o teto de gasto também no governo Temer. Bolsonaro ali deu uma furadinha por causa da crise sanitária. Beleza, podemos falar que foi por causa disso. E aí o que aconteceu agora com a entrada do Lula? Explodiu o teto de gasto, acabou o teto de gasto, acabou a lei das estatais. Então percebe que no Brasil nada é, até o passado é incerto, como diriam alguns economistas, né? E é verdade, né? Quem garante que essa transição longa pra cacete, não vai entrar um outro governo aí, não vai entrar um novo Congresso, um novo Senado e vai falar, ah, galera, quer saber, vamos mudar tudo. Então, complicado e essa transição longa vai piorar a situação, porque a gente vive um cenário de maluco, a gente está querendo transitar para um cenário menos maluco. Só que enquanto você está fazendo esse trânsito, você tem o cenário de maluco, o cenário de trânsito maluco e o cenário que é menos maluco no futuro. Então vai virar uma grande loucura esse negócio. Então também é um negócio complicado. E o último e quinto, pelo amor de Deus, pessoal, a gente continua com uma carga tributária gigante. Vantagem dessa reforma tributária é o fato de que a gente tinha tanto tributo espalhado que o que ela está fazendo agora é trazendo tudo para um padrão internacional. Só que na hora que a gente colocou os nossos tributos em padrão internacional, ficou claro e evidente que nós temos as maiores cargas tributárias do mundo. Então é muito imposto. Aí quando você escuta, por exemplo, o ministro Haddad falar, ele fala em aumentar tributo. Quando você escuta o Lula falar, você escuta dele falar em aumentar gastos. E como você resolve o aumento de gastos? Com mais impostos. Então, assim, a gente já paga a maior carga tributária do mundo. A reforma tributária está deixando evidente que ela é a mais cara do mundo, porque está colocando nas bases iguais o resto do mundo. Mas a questão é, a gente não para de subir a porra da carga tributária. A gente já está sufocando todo mundo, a gente está criando uma porrada de regra de exceção para uns que pedem lobby,
Por exemplo, tem advogado que fatura 50 milhões de reais por ano, ele vai ter um regime especial. Agora, a menina lá que tem um salão de beleza na favela, ela vai pagar mais imposto do que um advogado milionário. Então, assim, a gente já tem a parte lobista, a gente também tem alguns setores que realmente precisam pagar menos imposto, senão eles não vão conseguir competir. Você pega, por exemplo, uma produção de laranja. Não sei, tá, galera? Eu tô pegando um exemplo aleatório aqui. Mas a produção de laranja, se ela tiver uma carga tributária muito grande, a produção de laranja da Flórida fica muito mais eficiente, muito mais barata e os caras vão crescer em cima da gente. Então, realmente, alguns precisam. Por quê? Porque a carga tributária é muito alta, né? Então, complicado, beleza? Se você tá aí no TikTok ou no Instagram, por favor, curte o vídeo, comenta, não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo. Agora, se você está no YouTube, vambora, eu vou dizer o que eu acho. Vou até tirar meu celular daqui, porque no YouTube eu tenho mais prazer e posso falar um pouco mais alongado. Gente, olha só. Na minha visão, se a gente quer fazer uma reforma tributária, a gente nunca deveria fazer dessa maneira. Que basicamente é o que eu falei, o cenário de maluco transitando de uma forma louca para um cenário um pouco menos maluco. O que a gente deveria fazer, e acho que o Paulo Guedes começou a montar algo parecido com isso, dado que a gente tem uma carga tributária imensa no Brasil, imensa, a maior do mundo, agora a reforma está deixando clara, o que a gente deveria fazer é o que se chama de phase out, ou sei lá, diminuir a quantidade de tributo. E vou recapitular aqui. A gente tem o gasto do governo, que é enorme, tá? E a gente tem a receita do governo, que é o quanto ele te cobra de imposto, tá? Hoje, o gasto ele é maior do que a receita do imposto. E a gente está tentando ainda aumentar, já não está conseguindo. E por que a gente não está conseguindo? Porque ninguém mais aguenta pagar imposto, as empresas estão quebrando, né? O negócio não está funcionando. Então, o que a gente deveria fazer? Vamos reduzir o gasto. Vamos. E galera, não cai na pegadinha que os idiotas fazem com você, que é a seguinte: você quer cortar dinheiro da educação? Você quer cortar dinheiro da saúde? Tem muito gasto que pode ser cortado, privilégio de político, a gente pode reduzir a quantidade de cidades, reduzir a máquina do Estado brasileiro, a gente pode privatizar empresas, a gente pode fazer mais concessões públicas para aumentar investimento em vários segmentos e também reduzir o custo do Estado. Muita coisa dá para ser feita. Muita coisa dá para ser feita. Inclusive melhorar a eficiência dos gastos. Porque assim, se tem a incorreta mentalidade no Brasil que se você quer melhorar a educação, você tem que aportar mais dinheiro. Se você quer melhorar a saúde, você tem que botar mais dinheiro. E isso não é verdade. Desde que o PT entrou no governo em 2002, e isso veio com o pré-sal, a gente teve um crescimento muito grande do nosso PIB. De fato, a gente tem que admitir, o PT e os governos que sucederam aumentaram absurdamente o investimento na educação e na saúde. Só que hoje, depois de 20 anos que começou esse negócio, a gente tem os piores alunos do mundo, né? Quando você faz quando você compara a educação brasileira com o resto do mundo, a nossa educação é péssima. O ranking do PISA, que diz o seguinte: o aluno brasileiro é bom ou ruim? É horrível, é pior do que lá no início da década. Ou seja, a gente botou dinheiro e não resolveu. A gente precisa melhorar a eficiência desse negócio. Outro ponto, saúde. A gente segue botando dinheiro pra caramba na saúde. Agora, todo mundo que fala hashtag defenda o SUS são as pessoas que têm plano de saúde. Eu falo abertamente. Cara, o SUS, você não pode também confundir, isso também é uma estratégia que o político usa. O cara fala o seguinte: você é contra o SUS, então você é contra médico, você é contra enfermeiro, você acha que os caras são mal remunerados. Não, não é isso. Pelo contrário, eu tenho muito amigo que trabalha no SUS. O que esses caras relatam é que, a situação, a infraestrutura é horrível. E a gente paga um absurdo para isso. Então, há alternativas. Você pode, por exemplo, fazer uma política de voucher para a educação. Você pode dar um plano de saúde para cada pessoa no Brasil que precisa, né? Você pode cortar esses investimentos em faculdade federal. Eu sou formado em faculdade federal, um antro de idiotice aquilo lá. A gente tinha que pegar aquilo, privatizar tudo, chegar para quem realmente precisa e dar uma bolsa. Escolhe a faculdade que tu quiser. Quer estudar onde? Você mora no interior da Bahia, tem faculdade boa aí? Tem uma faculdade particular aqui. Beleza, o governo vai pagar para você. Como se fosse um FIES 0800. Tem muita forma de a gente trabalhar. Então, se você hoje tem o gasto aqui em cima, a receita que não consegue mais subir, isso gera um déficit. E esse déficit aqui
Isso gera mais endividamento do Estado. Mais endividamento é mais juros, então é mais custo. Esse negócio não para, a conta não fecha. O que a gente deveria fazer, ó, reduz os gastos. Aí começa a ter superávit, né? A gente começa a ter mais receita do que despesa. Aí você reduz os impostos. Aí sim você vai cortando imposto. Porra, que é uma confusão. Aí você junta 3 impostos, 4 impostos num imposto só. Aí você vai reduzindo a carga tributária ao mesmo tempo que você vai simplificando o negócio. Pessoal, não tem caminho diferente. Você vai escutar um monte de idiota que pede para pagar mais imposto. Ah, não, mas o governo X, o governo Y está certo, porque o imposto vai ser usado. Gente, esquece essa coisa que imposto é usado para te ajudar. Imposto não é usado para te ajudar. Imposto é usado para financiar político, amigo de político, parente de político, né? Investimento em lugar que político quer, fazer política de subsídio para setores que são amigos de político, né? Advogado, por exemplo, não vai pagar imposto. Aí quer dizer que, sei lá, tu pega o Zanin, que cobrou uma fortuna para defender o Lula, ou o advogado que ajuda o Bolsonaro, para não dizer que eu estou falando de um só, ou o advogado que ajuda o Ciro, ou advogados gigantescos que estão lá dentro do Congresso. Esses caras vão pagar menos imposto do que a tiazinha que tem um salão de beleza numa periferia. Gente, olha a loucura que é esse negócio. Então, cuidado quando você achar que o Estado está aqui para te ajudar. Não tá. Então a gente tem que reduzir. Sim, eu sou libertário, todo mundo acha que eu sou contra 100% do Estado. Gente, eu não quero ir tão longe. Se a gente conseguir reduzir um pouco o Estado, né? O Brasil tem um Estado absurdamente inchado. O que eu estou falando é, se a gente tiver um Estado só grande já tá bom, porque o nosso Estado é gigantesco, né? Então, a única alternativa, o único caminho plausível para a gente conseguir corrigir a competitividade da nossa economia, a gente conseguir melhorar a qualidade dos nossos gastos, é a gente sendo mais eficiente. E não misture eficiência com cortes aleatórios, né? Eu falo isso em diversos vídeos. Você pega a Tabata Amaral, tá desde sempre, quero mais dinheiro para educação, mais dinheiro para... E ao longo do tempo a gente sempre deu mais dinheiro para educação. E o que a gente assiste? A gente assiste muito dinheiro entrando nessas linhas e nenhum resultado saindo delas. Então, o que você tem que perguntar é, cadê a porra do meu dinheiro? Porque você está dando dinheiro para político, só que os resultados não vêm, né? Aí ele vira para você e fala, não, mas esse resultado vai vir se você me der ainda mais dinheiro, se você pagar ainda mais impostos. Isso não é verdade, galera. Sai um pouco dessa mentalidade, sai um pouco desse negócio de ficar defendendo político. Ah, não, eu defendo político tal, então tudo que o político tal faz é ótimo. Ah, eu defendo outro político, tudo que ele faz é ótimo. Galera, é vocês contra o Estado, entendeu? Político, por exemplo, vale você lembrar disso, mas filho de político não estuda em colégio público, não. Todo mundo que está no Congresso pergunta onde o Lula ele operado. É no Sírio-Libanês. Pergunta onde o Bolsonaro foi operado. É aqui no Vila Nova Star, né? Que é uma rede, porra, gigante. Parece um hotel 6 estrelas, os quartos os quartos lá do hospital. Então, porra, é importante você entender que você tem que lutar pela sua família. Político nenhum. A gente teve um caso aí de um político que botou porcelana no dente, ela gastou mais de 100 mil reais. Gente, isso é dinheiro de vocês, entendeu? E quando eu falo isso, cara, eu tenho plano de saúde. Os meus filhos vão passar longe de universidade federal, mas vai passar longe. Meu filho, se tudo der certo, né, se um dia eu tiver filho, ele não vai saber nem onde fica a Universidade Federal. Ele não vai nem saber nenhum nome. Eu não vou nem contar para ele que um dia eu fiz faculdade federal, porque aquilo é uma porcaria. É um antro de um pessoal que, porra, é uma roubalheira, é uma má administração. Cara, você tem que pensar na tua família. Você tem que pensar mais em você. Para de pensar em político. Como vocês conseguem ficar defendendo político com um fervor, sendo que esses caras pegam dinheiro de vocês? Muita coisa do que você fala, não, o político tal fez, ele não fez porra nenhuma, ele pegou o seu dinheiro e fez algo que possivelmente teve lá um monte de desvio, um monte de coisa, foi mal feito, e você acha que, porra, sem o político você não teria aquilo. Foi você que pagou essa merda. Porra, abre o olho, galera. A reforma tributária, então, para concluir, ela tem um fator positivo de organizar um pouco as coisas, né? Deixar um negócio um pouco menos maluco do que é, mas o outro lado não mudou a essência do negócio. A gente continua pagando imposto para um caralho nesse país. Pelo amor de Deus, abre os olhos.
Ah, mas eu amo o Lula. Porra, mas ele tá usando o teu dinheiro. Ah, mas eu amo o Bolsonaro, ele também tá usando o seu dinheiro. Ciro também tá usando o seu dinheiro. Porra, Partido Novo também. Partido Novo, ah, não uso fundo imobiliário. É, fundo imobiliário. Eu não uso fundo partidário. Beleza, mas todo político usa. O Zema lá tá pegando o seu dinheiro para fazer as coisas que ele diz que fez. Todo político faz isso, galera. Porra, é o dinheiro de vocês. Abre o olho. Pô, vocês parecem maluco. Beleza? Se vocês seguem aqui no YouTube, pô, não deixa de seguir o canal, indicar para um amigo, né? Vamos tentar crescer aqui no YouTube. É onde, pô, eu não me preocupo com o tempo, porque lá pode botar o tempo que for, não tem problema. TikTok, Instagram, tem que ser vídeos mais curtinhos, beleza? Então, de novo, curte aí, por favor, compartilha, segue o canal e vejo você no próximo vídeo.